Oi gente, tudo bem? Vim aqui falar pra vocês um pouquinho das minhas últimas leituras, porque faz tempo que eu não faço isso. Tem alguns vídeos que eu fui fazendo no meio do caminho, enfim, que vocês já foram entendendo coisas que eu tô lendo, mas acho que tem algumas que ficaram perdidas no baile, aí eu trouxe aqui elas juntas, tá? Então, elas têm muita categoria no que se encaixar. A gente tem um pouquinho de tudo aqui, tem graphic novel, livro de poemas, livro de mistério, livro infantil, enfim. E eu vou falando pra vocês, tá bom? Acho que, assim, eu tenho 4 livros físicos, tem 2 e-books. Acho que eu vou falar, tentar encaixar eles em alguma sequência lógica, apesar de não ter. O primeiro livro que eu vou falar chama Impressão Sua, do André Dahmer. Ele é um livro de poemas, e é um livro de poemas que eu gostei bastante, tá? Apesar de eu só ter feito uma marcação. Eu gostei bastante. Às vezes, livro de poemas do mesmo autor, eu fico meio enjoada. Tipo assim, tem livros de poemas que o autor fala muito do mesmo tema, usa muito o mesmo palavreado, enfim, para descrever o mesmo tipo de assunto, então acaba ficando repetitivo. Acho que não é isso que aconteceu aqui nesse livro Impressão Sua. Apesar que esse livro ele tem uma estrutura bem legal, que tem alguns poemas que se conectam entre si pelos versos, sabe? Então, eu acho que isso vai criando uma coesão ao longo do livro. Esse livro é separado em 3 partes distintas e você consegue entender as diferentes temáticas entre essas partes. Então, eu achei bem legal também, bem diferente. E é basicamente isso, gente. Como é que eu vou falar mais sem dar spoiler? Mas basicamente, eu falei 3 partes? São 5 partes. Mas basicamente, gente, esse livro também uma coisa que talvez tenha me ajudado a gostar é que ele não é tanto sobre romance, sabe? Tipo, ele é um livro sobre infância, sobre família, sobre as memórias, sobre essas temáticas mais diferentes. Então, eu acho que eu gostei bastante por causa disso. A gente tem um livro aqui que é Todo mundo da minha família já matou alguém. Eu tenho muitas coisas pra falar sobre esse livro. Vou tentar não. Obviamente eu vou falar tudo sem spoiler, tá? Bom, basicamente todo mundo da minha família já matou alguém. É um livro de mistério e investigação que trata de uma família, tá? O personagem principal é o Ernest. O Ernest, ele é um autor que escreve livros sobre como escrever mistérios, tipo, manuais, tá? Então, é muito interessante porque, gente, começa o livro, é muito incrível, porque ele tem uma interação muito diferente com o leitor. Tipo, vou tentar dar exemplos. Ele fala o que uma estrutura do livro tem que ter, quais regras dos livros de mistério não podem quebrar, tipo assim, não pode ser um irmão gêmeo que surge do nada, não pode ser algo que nunca foi mencionado, sabe? Ele coloca essas regras e fala que vai obedecer essas regras. Ele também, logo no começo da história, ele fala que vai ter, se não me engano, uma morte a cada 1 ou 2 capítulos. Ele fala também, até a página tanto alguém vai ter morrido. Tipo, ele vai tendo uma interação muito diferente com o leitor, que ele vai situando o leitor dentro da estrutura do próprio livro. Não sei explicar, sabe? É muito interessante. Sempre que aparece um celular, ele fala quanto que o celular tem de bateria pra gente tendo noção, pra, tipo, não acabar a bateria do nada, isso é totalmente aleatório. Então é muito interessante essa forma, sabe? De escrita, a forma de escrita, a forma que ele tá dialogando com o leitor, deixando teoricamente todas as cartas na mesa, deixando claro que algumas coisas vão acontecer, sem ser spoiler do próprio livro dele. Então eu acho muito interessante, sabe? Desse jeito que ele vai tratando. Basicamente, é sobre então a família do Ernest, que ela vai se encontrar num hotel nas montanhas, na neve. Eu entendo que eles fazem esses encontros de tempos em tempos, enfim, tipo, um encontro em família. Mas dessa vez é diferente, porque o irmão do Ernest, Michael, ele vai voltar da prisão. Basicamente é isso. E quando ele foi preso, o Ernest teve um papel na prisão do Michael, tipo, como testemunha, sabe? Então, assim, tá todo aquele clima tenso, tem gente da família ressentindo com outra pessoa da família, aí é mãe, é tio, é padrasto, é meia-irmã, é tipo, todo mundo ali misturado, mas o hotel não tá fechado pra eles, tipo, tem outros hóspedes também, tá? Até que acontece um assassinato nesse hotel, uma morte, vai, nesse hotel. Não da família deles, mas uma morte. E aí outras coisas vão acontecendo. Mas, diferente de ser aqueles lugares, estamos presos no hotel, não dá pra sair, não é esse tipo de situação, dá para as pessoas saírem, entendeu? Não é apelativo, aspas, desse jeito, tipo, não é esse tipo de situação de lugar fechado, não é apelativo, vai, mas situação de lugar fechado, não é. Mas ao mesmo tempo eles querem entender o que tá acontecendo, tá?
E a família dele, ela tem uma má reputação, tá? Enfim, já ter se envolvido com coisas ilícitas, com coisas criminais, enfim. Ele vai contando ao longo do livro como todo mundo da família dele já matou alguém, de certa forma. Então isso vai sendo trazido. Mas apesar, tipo, do jeito que ele escreve, da premissa ser muito boa, eu acho que tem muitas coisas pra gente ponderar aqui nesse livro, tá? A primeira coisa é que tem muita temática acontecendo. É o irmão que volta, é um assassino que acontece, é a história do pai lá atrás que vai contar. E, assim, é muita coisa, tipo, é muita história paralela acontecendo, sabe? Parece que não dá tempo de se aprofundar em nenhum desses tópicos, assim, que estão sendo trazidos à tona. Quando você tá na metade do livro, sinceramente, parece que você tá no começo ainda, porque tem tanta coisa pra desenvolver sobre tantos 500 assuntos que foram abertos, que assim, sabe, é óbvio que não vai dar tempo de desenvolver tudo isso com a profundidade que merece. Então, pra que jogar tanta coisa, sabe? E aí tem umas outras observações sobre a resolução do mistério que me incomodaram. Eu acho que dá sim pra você saber quem são ou quem é a pessoa responsável pelas coisas que estão acontecendo. Eu acho que acontecem algumas coisas que deixam isso óbvio. Acho que, enfim, por mais que ele tá criando, tipo, parece que daí tudo que ele tá criando em volta meio que pra te distrair desta questão óbvia, se não óbvia, que, assim, acho que não tudo é óbvio, mas uma parte ali é óbvia, e eu acho que ele fica tentando te distrair disso, sabe, pra você não perceber. Eu acho que tem motivações aqui que não são boas o suficiente, na minha humilde opinião. E eu acho que ele quebra sim uma das regras que ele falou que não pode quebrar nesse tipo de livro, tá? Não vou dar mais spoilers aqui. Se vocês quiserem, eu volto dando spoilers desse livro, contando a história inteira, falando detalhes que eu achei. Mas se você quiser com spoilers, você pode ir no meu Scooby, que eu vou deixar o link aqui embaixo, que lá eu fiz a resenha com spoilers sobre especificamente esses pontos que me incomodaram. Mas ao mesmo tempo que esses pontos me incomodaram, é muito legal a forma que o autor conta o livro. Então, assim, gente, tem coisas boas e coisas, sei lá, sabe, mais ou menos acontecendo. Depois temos uma sequência de graphic novels, tá? A primeira eu tenho aqui nas minhas mãos, que é o Guia do... tá em inglês, tá em espanhol, mas é Guia del Mal Padre 3, que basicamente é a continuação, na verdade é o volume 3, deste outro livro aqui que tem em português, que é Guia do Pai Sem Noção. Esse é o 1, eu nunca vi os outros em português, mas eu acho muito divertido, e aí quando eu vi esse daqui eu comprei, mesmo não ter lido dois, porque não é sequência, entendeu? Não tem problema não, são... do Guy Delisle, eu não sei ler o sobrenome dele, mas é um dos meus autores de quadrinho favoritos. E esse tipo de livro aqui, ele conta situaçõezinhas do dia a dia de pais, sabe? Sobre ser pai. Gente, eu acho tão engraçado. Eu realmente gosto muito desse livro. Se você tiver a oportunidade de ler, leia. É um livro rápido, enfim, mas é divertido, entendeu? Pra passar o tempo. E esse daqui, então, eu li o volume 3. Depois temos duas graphic novels que eu li no Kindle, tá? Uma se chamava Sem Voz, que é sobre... essa é bem curta. Na verdade, as duas do Kindle são bem curtas. É sobre uma menina que ela não tem voz mesmo, ela não consegue falar. E aí ela não consegue comunicar para os pais dela como ela tá se sentindo. E ela conhece um pequeno serzinho que acho que é um alienígena, enfim, que ajuda ela a passar por algumas situações difíceis na vida dela. É muito fofo, bem fofinho mesmo, bem curtinho, tá? E tem Sede Chata, que são tirinhas, enfim, sobre o cotidiano da vida adulta, enfim, sobre a nova vida adulta e as coisas que a gente tem que enfrentar. É bem curto também, tá? Esse daí, eu não sei se teria comprado, mas quando eu fui pegar, tava de graça pro Kindle. Prime Reading. Prime Reading não é o Kindle Unlimited, tá? Então, se você tem a assinatura Prime da Amazon, você tem o Prime Reading, que você pode pegar até 10 livros de uma seleção bem menor que do Kindle Unlimited, mas sempre tem algo interessante, tá? Tipo, eu sempre recomendo ver lá, eu sempre tenho 10 livros no meu Kindle do Prime Reading. E aí, quando você for pegar o 11º, você precisa devolver um dos outros, tá? Então, você vai perder o acesso a um dos outros, tá? Eles vão atualizando, enfim, se você tiver interesse, se inscreve aqui. Pelo link aqui embaixo também, dá uma olhadinha no que tem. Sempre tem coisas interessantes. E o último livro que eu tenho pra falar pra vocês
É um livro infantil que chama O Hóspede Suspeito. Gente, então, eu não sei se você foi uma criança nos anos 2000, mas tinha essas coleçõezinhas de livros da editora Ática, que eram livros de mistério. Então, essa daqui é uma coleção de jovens detetives que eu não conhecia na minha infância. Tem essa coleção aqui, ó, do Psyu é Segredo. E tem essa outra coleção aqui da Turma dos Tigres, tá? Essa daqui eu tenho 2. Esses 3 livros são da minha infância mesmo, tá? E esse daqui eu comprei na minha vida adulta. Eu tava na Shopee comprando algum livro de alguém. E aí eu sempre entro pra ver o que mais de livros as pessoas têm à venda. E tinha esse, era tipo R$5. E deu uma mega nostalgia, porque logo percebi que era desses livrinhos aqui da editora Ática, sabe? Eu falei, ai, vamos ler? Bora lá, sabe? Esse tipo de livro, não sei se você já viu, mas é muito legal pra crianças, mas enfim, também me diverti. Que no final de cada capítulo tem alguma coisa pra você fazer. Então, tipo assim, ó. Aqui, no final desse capítulo é qual foi o presente de aniversário que ele escolheu? E aí tem várias coisas que você tem que descobrir baseado na história ou em alguma dica que ele deu. Ou então aqui, ó, o que ela disse? Aí tem uma mensagem cifrada pra você adivinhar. Aqui tem uma charadinha, de, enfim, criptograma, ou sei lá, palavras cifradas pra você adivinhar. Esses daqui são um pouquinho diferentes. Esse da Turma dos Tigres, sempre no final do livro, tinha coisinhas pra te ajudar a resolver. Mas o que sempre tinha isso aqui. E no final de cada capítulo, você, tipo, fazia uma pergunta, você tentava adivinhar e aí você conferia usando aquela negocinho vermelho. E esse daqui dessa turma aqui, do Psyu é Segredo, eram coisas mais, tipo, anormais, assim, que aconteciam, não eram tanto investigação e mistério, tipo, crimes, mas era tipo assim, essa daqui chama Minha Irmãzinha é um Monstro, aí tem um outro que é de ET, tem um outro que deve ser de fantasma, tipo, coisas nesse sentido, sabe? Esse daqui sempre mudava no final do livro, que ia te ajudar a resolver. Esse daqui, por exemplo, é uma reguinha, ó, que elas criaram, e aí elas passavam mensagens cifradas, sendo que cada ponto era uma letrinha. Então, gente, era tão divertido. Inclusive, olha, eu como adulto que vivi isso na infância, recomendo pra crianças, tá bom? É muito divertido, tá? Esse daqui, especificamente, o Hóspede Suspeito, então, é sobre 2 amigos que eles, o irmão de um deles, na verdade, a mãe tem um hotel, ou trabalha num hotel, enfim, e eles suspeitam de um homem que tem lá. Tipo, eles estão achando as atitudes desse homem muito suspeitas, eles estão vendo esse homem por aí, na rua, ele anda fazendo coisas estranhas e eles decidem investigar o que tá acontecendo, sabe? E é super divertido, gente, é sobre isso, não é nada... Eles não se metem em perigo nem nada, enfim, mas eles vão descobrindo ali o que tá acontecendo. É super legal. Basicamente, essas foram as minhas leituras recentes que não se encaixaram em nenhum outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem comprar qualquer um, o link tá aqui embaixo, tá bom? Até mais!